Barbaridade! Um indivíduo, ex-taxista, se diz agora pastor, e ele conduz um jejum para a sua igreja que ele fundou, uma igreja que tem 3.000 membros. Conhecer Jesus através do jejum, o culto da fome. Isso não é fake news. No Quênia, um indivíduo chamado Paul Mackenzie, ex-taxista, se descobriu pastor e começou a formar sua própria igreja. Só em uma localidade, mais de 1.000 pessoas, no total ali 3.000 pessoas. E ele veio com essa história de que você vai fazer um jejum para conhecer Jesus. É o culto da fome. Pelo menos 73 pessoas morreram tentando conhecer Jesus através do jejum, através da fome. Esse camarada, obviamente, foi preso no Quênia, país africano, onde já enfrentam tantas lutas, tantas dificuldades. Ainda parece gente doida para ensinar coisas malucas, e as pessoas, na sua sinceridade, na sua necessidade de conhecer Jesus, vão por caminhos completamente tortuosos. Aliás, essa é uma questão que sempre me perguntam aqui sobre o jejum, como é o jejum bíblico, o que a Bíblia fala sobre o jejum, o que ela ensina sobre o jejum, como que eu posso fazer o jejum, para que serve o jejum. Olha, eu fico impressionado com a capacidade diabólica de deturparem a Bíblia e levarem as pessoas a acreditarem em coisas que levam risco à própria vida das pessoas. Você lembra-se de David Koresh? Né? Tem até um documentário no Netflix falando sobre a história de David Koresh. Esse indivíduo, ele tinha o poder de conduzir pessoas a fazer parte da sua seita, famílias inteiras. Em um determinado momento, ele se apresentava como Messias e ele tinha relação sexual com todas as mulheres, inclusive com meninas a partir de 12 anos, porque a maioridade ali dentro da seita era 12 anos, e ele proibia os maridos de terem relações sexuais com as suas próprias mulheres. Ele tinha um harém, e ele era o Messias, e as meninas de 12 anos, no comentário vai mostrando os testemunhos, falando que as meninas, elas não viam a hora de serem escolhidas por ele. Todas as mulheres ficavam ali esperando para serem escolhidas, para quem sabe levar no seu ventre um descendente daquele que era o Messias. Os cultos dentro dessa seita duravam as noites todas. E as mulheres ficavam lá acordadas, esperando, quem sabe no final ele me chame para o quarto dele. Olha, era uma loucura tão grande, e eles se prepararam para uma guerra. E eles mataram muitos agentes do FBI. Se você nunca ouviu falar em David Koresh, se você nunca ouviu falar na seita que ele formou, com certeza você ouviu falar da seita de Jim Jones, ele que promoveu o maior suicídio coletivo do mundo. As pessoas acreditavam que elas iam se matar e iam se encontrar com Jesus. E agora esse maluco, Paul Mackenzie, que vai orientando as pessoas. E olha, ele tinha doutrinas interessantíssimas. O camarada, ele dizia que você usar peruca era uma prática demoníaca, ou você fazer alguma transação comercial que não fosse com dinheiro vivo. Essas transações eletrônicas são ações do diabo. Então, cuidado para você não ser enganado, porque talvez você não fosse enganado por um camarada como esse. Talvez você nunca se juntasse a uma seita como a de David Koresh, de Jim Jones e de tantos outros malucos, certo? Mas a sutileza do engano, ela é muito mais sofisticada do que esses exemplos extremos que eu estou dando aqui para você. A sua única salvaguarda é a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, é facilmente enganado.
O indivíduo deturpa o contexto, deturpa a ideia, apresenta uma doutrina e pronto, cria uma igreja. Você sabe que no Brasil é mais fácil abrir uma igreja do que abrir uma microempresa, né? Sabe disso. Você sabe que para você ser um psicólogo, você tem que estudar 5 anos. Para você fazer direito, você vai ter que estudar também. Se você quiser ser médico, engenheiro, e existem conselhos que protegem, né, essa classe de profissionais. Agora, pastor não. Pastor, o indivíduo acorda e diz assim: vou ser pastor. A partir daquele momento ele vira pastor. É um absurdo, mas essa é a realidade. E o problema é que os pastores, líderes religiosos de uma maneira geral, eles mexem com a coisa mais importante do ser humano, que é a espiritualidade. O perigo de sermos conduzidos, de sermos influenciados por mentes brilhantes, altamente sofisticadas, mas que conduzem ao erro, é grande. Não se esqueça de que o diabo, lá no céu, quando era Lúcifer, ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Isso está em Apocalipse. Sabia disso? Apocalipse 12, depois você dá uma lida, você vai ver que o diabo lutou com Jesus e foi expulso do céu, ele e os seus anjos. 1/3 dos anjos embarcou nos sofisticados argumentos do diabo. Cuidado! Cuidado para você não ser enganado, enganada. Cuidado! Só existe uma forma de você não ser enganado, e eu também. É conhecer a Bíblia. Se aquelas pessoas, 73 pessoas no mínimo mortas, se elas conhecessem o que a Bíblia fala sobre o jejum, elas não teriam embarcado nessa aventura espiritual que as conduziu à morte. Então, você precisa conhecer a Bíblia pela Bíblia e não a Bíblia pelo olhar do outro. Ontem mesmo a gente falou aqui, né, sobre essa questão que a Xuxa disse: olha, a gente precisa reescrever essa Bíblia aí. Por quê? Porque é tanta interpretação nojenta, tanta interpretação maldita, pessoas que usam a Bíblia e destroem, deformam a Bíblia, usam a Bíblia como um chicote, usam a Bíblia para oprimir, usam a Bíblia para ter benefícios, usam a Bíblia o tempo todo para poder, de alguma forma, dominar e ter poder. Porque tudo gira em torno de poder. Então, eu não estou, obviamente, concordando com o que a Xuxa disse. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar, sei lá, um card aqui em cima, no final, deixo o vídeo para você assistir ali as minhas avaliações e impressões a respeito disso que a Xuxa disse. Tem muita gente assistindo, muita gente comentando. Se você não assistiu, eu acho que vale a pena. Mas sabe o que acontece? Cada vez mais pessoas que nós deveríamos pregar o Evangelho se afastam do Evangelho pela deturpação que tem sido feita do Evangelho. Por isso, eu digo a você, só existe um jeito de não sermos enganados, se nós conhecermos a Bíblia. Hoje a gente vai tratar um pouco a respeito dessa questão de jejum. Você precisa lembrar que jejum é bíblico. Moisés jejuou no deserto, Jesus jejuou, os discípulos eles queriam expulsar um demônio, não conseguiram, perguntaram depois para Jesus em particular: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? A gente expulsou outros, mas por que não esse? Aí Jesus falou assim: porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então, Jesus jejuou, coisa ruim não pode ser. Jesus orientou a jejuar. Aliás, Jesus orientou a forma de você jejuar. Então, o que é o jejum? Antes da gente ler o texto bíblico aqui de Mateus 6, deixa eu explicar para você. O jejum é o ato de você não comer. Ele deve ser feito por um período restrito, específico, definido previamente. Você precisa ter uma razão pela qual você vai jejuar. Você não vai jejuar, isso aqui não é jejum intermitente, tá? Acho que o jejum intermitente parece que é até bom para emagrecer, etc. Mas não é jejum intermitente. O problema aqui não é
a questão de emagrecer. Você tem uma situação muito específica, vou exemplificar. Sua filha está muito triste e entrando em depressão. E você então, em função dessa situação, você vai orar e jejuar pela sua filha. E existe algum poder místico no jejum? Não, não é isso. Tem nada de misticismo. O jejum é um mecanismo físico para entrarmos em um estado mais espiritual. Então, quando eu deixo de comer, o que acontece? Todo o sangue que está sendo destinado, quando eu como, vamos lá, vamos por outro caminho. Quando eu como, muito do meu sangue, ele precisa vir para a região aqui da digestão, para fazer a digestão daquela comida. Eu vou queimar calorias para fazer aquela digestão. O meu sangue vai estar todo envolvido, né, na digestão desses alimentos que eu comi para poder ter os nutrientes para continuar vivo. Ótimo. Quando eu não como, estou em jejum, não tem necessidade do sangue estar aqui. O sangue está circulando bem mais livremente por todo o meu corpo, inclusive o meu cérebro. E você precisa lembrar que o Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência. Então eu me coloco numa situação física favorável a ter melhores impressões, mais claras impressões do que o Espírito Santo quer falar comigo. E quando eu fico em jejum, ocorre um fenômeno físico. O meu estômago ou a minha mente vai estar sempre lembrando, você precisa comer, você precisa comer, você está com fome, você precisa comer, você precisa comer. Não é assim que fica quando a gente fica sem comer? Chega uma hora que vai avisando, preciso comer alguma coisa, preciso comer. Aí isso é um mecanismo que agora, ao invés de você focar na comida, você vai focar na razão pela qual você está com fome, na razão pela qual você está fazendo o jejum. E toda vez durante o dia em que você sentir fome, você vai lembrar, eu estou orando pela minha filha que está entrando em depressão. E você ora. Aí você terminou a sua oração, foi fazer uma coisa, foi lavar uma louça, daqui a pouco lembrou da fome. Hora de orar pela minha filha. Você ora. Aí você vai fazer uma atividade, outra, etc. Estou com fome. Por que eu estou com fome? Eu estou em jejum. Por que eu estou em jejum? Pela minha filha. Vou parar e orar. Então, o teu próprio corpo te avisa para orar muito mais por uma determinada situação. Você terá mais clareza mental para ouvir a voz de Deus. Você tem um propósito com o jejum e você vai orando muito mais, porque o tempo inteiro o teu próprio corpo vai estar avisando você de que você precisa orar. Então essa é uma disciplina espiritual bíblica. Não fui eu que inventei o jejum, não sou eu que sugiro o jejum. O jejum, nós temos vários textos no Antigo e no Novo Testamento. Eu quero mostrar para você um texto para deixar algo assim evidente, que é Mateus 6, 16 em diante. Olha só o que diz aqui. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto e não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que o vê em secreto. O seu Pai que o vê em secreto o recompensará. Os fariseus, eles tinham isso,
de ficar lá, estou em jejum, e aquela cara de dor, aquela cara de sofrimento, e eles iam declarando para todo mundo que estavam em jejum. Eles usavam o jejum para demonstrar uma santidade que não tinham. Podridão, corrupção total da fé. Deus está dizendo assim, ó, quando você for jejuar, você não vai ficar anunciando por aí, estou em jejum e o jejum é por isso, estou jejum. Não. Você vai falar com Deus, vai se propor a um jejum, um bom dia que você possa fazer isso. Pode ser um sábado, um domingo, um feriado, pode ser um dia, até mesmo durante a semana, mas você vai definir isso com Deus e você vai ficar em jejum. Mas veja, eu digo para você, continue bebendo água, viu? Continue bebendo água. Você não pode ficar desidratado. O corpo aguenta muitos dias sem comida, mas poucos sem água. A hidratação ajudará você no jejum e na clareza para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Então a gente fica em jejum, mas não em jejum de água. Não é um sofrimento que eu me imponho para agradar a Deus. Deus não se agrada com o sofrimento de ninguém. Por isso que o jejum não pode ser de dias muito longos. Jesus tinha um processo específico, Jesus tinha uma missão específica, Jesus é Deus em pele humana. Então não queira se comparar com Jesus, não é nada disso. Mas eu conheço alguém que não sei aonde ficou 40 dias. Eu conheço gente que com 15 dias teve que ser levado para o hospital. A gente não precisa desses extremos. O jejum ele tem uma prática, um processo e um propósito. Não idolatre o jejum. Você precisa entender o jejum como uma prática espiritual, como ler a Bíblia, como orar, como testemunhar. Jejuar é uma delas. Então você vai jejuar, vai ter um propósito, uma razão, você vai combinar com Deus quanto tempo. Pode ser 12 horas, pode ser 24 horas. Não acho saudável mais do que 48 horas. Eu, Ivan, não acho. Eu acho que o equilíbrio é tudo no reino de Deus. Eu gosto de fazer jejuns por 24 horas. Certo? Então, comi minha refeição, sei lá, às 7 da noite. Vou tornar a me alimentar só às 7 da noite do outro dia. 24 horas. Com um propósito específico, com uma oração específica, orando o tempo inteiro por aquela razão, me santificando, entregando minha vida ao Senhor Jesus, apresentando a Deus a causa, a razão. Esse é o jejum bíblico. Você pode ter a prática de jejuar uma vez por semana, jejuar uma vez por mês. Escolha uma razão muito específica, ore e clame, e você verá que o que Jesus Cristo explicou é verdade. Existem situações onde nós precisamos, além de orar, jejuar também. Quando o assunto é muito sério, quando a situação é bem complexa aí na sua vida, experimente o jejum. Experimente isso. Você entenderá melhor quando você fizer o teu jejum. Você faz jejum? Já fez jejum? Escreva aqui nos comentários se você já fez algum tipo de jejum. Escreva, acho que é legal isso. Alguns fazem jejum só de frutas. Não sei, tem gente que faz. O fato é que eu, Ivan, quando eu jejuo, são 24 horas. Eu bebo água, não suco, essas coisas, água. Bebo bastante água, inclusive, e foco na razão, no propósito. E coisas lindas acontecem. Experimente você. Se você nunca fez, diga, nunca fiz, vou pensar aqui num dia. Faça com organização, faça com planejamento. Nosso culto é racional, gente, ao Senhor. Racional. É uma prática bíblica. Você deve fazer agora.
Se essas pessoas lá no Quênia tivessem assistido esse vídeo, ou se elas estudassem a Bíblia e percebessem como é o jejum, elas não cairiam nesse conto maldito, diabólico, o culto da fome. Olha, o povo não sabe mais o que inventar para oprimir as pessoas sinceras e às vezes até um pouco ignorantes, né? Ignorantes no sentido de que ignoram o que a Bíblia diz. Dureza, né? Cada dia uma notícia, cada dia uma situação diferente. Se você gosta desses vídeos aqui do Boa Tarde Jesus, não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações. Se você achou relevante essa visão geral, né, mais clara, simples do que é o jejum, compartilhe com outras pessoas também. Leve para elas a mesma informação que você teve, que fez sentido para o teu coração, compartilhe. Que Deus te abençoe, te cuide, te proteja muito. Querido, esse ministério aqui, com o Boa Tarde Jesus, o Boa Noite Jesus, o Bom Dia Jesus, sermões, meditação, tudo isso aqui, ele é mantido por amigos e colaboradores. Você sabe que ninguém é obrigado, não tem bênção especial para quem faz qualquer tipo de doação ou oferta. A oferta que a gente faz é uma oferta de gratidão, de apoio, de suporte, porque realmente a gente entende como algo relevante, importante. Então, veja, Ivan, eu devolvo meu dízimo em alguns ministérios, eu faço ofertas e doações quando eu percebo a unção de Deus ali. Porque eu sei que aqueles ministérios, aquelas situações precisam de recursos. E se você, de alguma maneira, percebe isso nesse ministério, você também pode apoiar. Mas se você não quiser apoiar esse ministério, tudo bem, apoie sua igreja, apoie seu ministério, faça sua oferta lá, mas é importante todos nós usarmos um pedacinho dos nossos recursos para sustentar a pregação do Evangelho, para que mais pessoas conheçam as mesmas coisas que você está conhecendo aqui. As mesmas reflexões, a gente precisa alcançar mais pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus cuide da sua vida, da sua família, que Deus te proteja sempre. Então, se você quiser fazer a sua doação, chave Pix aqui na tela para você, ministérioivansaraiva@gmail.com, ministérioivansaraiva@gmail.com. Obrigado, viu, gente, por tanto carinho, obrigado pelos comentários, tantos testemunhos lindos aqui. Se você tem um pedido de oração, pode deixar nos comentários. É tão gostoso a gente estar junto, de manhã, de tarde, de noite. Isso é uma igreja virtual que abre 3 vezes ao dia, levando fé, amor, esperança, anunciando a volta de Jesus, descomplicando esse mundo tão complicado. Que bom que você está aqui com a gente. Deus abençoe você. Te convido para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Por favor, Senhor, nos ajude a conhecermos a tua palavra para que ela nos proteja, para que ela nos mostre o que devemos e o que não devemos fazer. A tua palavra é a única segurança que temos. Nos ajude a amar a tua palavra, a ler a tua palavra e a estudar a tua palavra. Cuida de cada pessoa que está orando comigo, cada pedido de oração nessa oração da tarde, que cada pessoa aqui receba do Senhor as bênçãos que tanto precisam. Entregamos nossa vida em tuas mãos, querido Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe o seu lar, sua vida. Quero te encontrar hoje vai ser às 9 da noite, aqui no Boa Noite Jesus, tá bom? Posso contar com você, 9 horas da noite, Boa Noite Jesus, depois 15 para as 6 da manhã, amanhã, hein? No Bom Dia Jesus, e aqui não para o ministério, porque Jesus tem que chegar, né? Tem que voltar e o reino de Deus precisa se expandir. Um grande abraço para você, até daqui a pouco. Tchau.